Muito bem, nós estamos iniciando uma série de estudos sobre os movimentos e ações do apóstolo Paulo e suas viagens missionárias e o conteúdo de suas cartas destinadas a algumas a igrejas, outras para pessoas. E nessa oportunidade vamos falar sobre a viagem missionária chamada Segunda Viagem Missionária, a qual o apóstolo Paulo percorreu as cidades de Filipos, Tessalônica, Atenas e Corinto. Hoje nós vamos fixar na cidade de Filipos, que é a primeira cidade que nós chamamos hoje de continente europeu. Foi quando o evangelho chegou à Europa. E é muito importante quando nós pensamos sobre isso, porque essa viagem missionária nasceu em Atos capítulo 15, depois de um tempo findada a primeira viagem missionária, onde Barnabé e Saulo, é assim que Lucas elenca essa comitiva, Barnabé sendo o principal e Saulo sendo ali o coadjuvante. Eles percorreram a Galácia Menor, as cidades, tríplice cidade, né? De Derbe, Icônio e Listra. Ali eles pregaram o evangelho, eles alcançaram algumas pessoas e no decorrer dessa viagem eles conheceram a família de Timóteo. E depois de percorrido todo esse percurso, eles retornam para sua base, que era Antioquia, que era a igreja a qual os enviou. Nós sabemos disso no início de Atos capítulo 13. E quando chega Atos capítulo 15, essa viagem é terminada e depois de um tempo, Paulo, aí a gente já vê essa transição de liderança. Paulo chama Barnabé para essa nova empreitada missionária, de percorrerem novamente as mesmas cidades onde eles haviam passado, tanto na ida quanto na volta da primeira viagem missionária. E agora, depois de abastecida a bateria emocional, espiritual, física, Paulo chama Barnabé para essa segunda empreitada. Porém, sabemos que uma pessoa participante dessa comitiva da primeira viagem missionária, pouco tempo de viagem, abandonou o barco e agora é motivo de discórdia, motivo de desavença. Houve uma treta, houve um BO entre Barnabé e Paulo nessa intenção de segunda viagem missionária. Paulo chama Barnabé, só que Barnabé informa a Paulo que gostaria de levar com eles João Marcos. Daí, João Marcos é o motivo dessa desavença e esses dois pilares, né, da missão, eles se separam. Então, Barnabé e João Marcos vão para a região da Bitínia. Na verdade, eles vão para Chipre. Paulo inicia a viagem passando por Derbe com o intuito de ir para a região da Bitínia. Essa que é a informação que nós temos já no início de Atos 16. Então, é o seguinte, Paulo escolhe Silas, que também em algumas versões é chamado de Silvano, e ele inicia essa viagem, essa segunda viagem missionária. E ele logo chega na cidade de Derbe, e ele ali, como havia passado na primeira viagem missionária, vai na casa de um jovem, um aspirante, do qual Paulo tem aquele olhar técnico, aquele olhar
de gestor de pessoas e verifica que Timóteo é um aspirante de potencial e ele convida Timóteo para essa viagem. E a primeira ação de Paulo, de forma muito estratégica, é circuncidar Timóteo. Paulo sabia que Timóteo era de uma família mista, né? Seu pai era grego, sua mãe era judia. Então, o primeiro ato de Paulo com esse jovem Timóteo, crente, fruto do seu ministério, da primeira viagem missionária, Paulo circuncida Timóteo. Porque Paulo sabia, como foi o modo operandi da primeira viagem, que o ponto de contato para começar a pregar em qualquer cidade que eles chegassem era com os judeus, nas sinagogas. E tendo uma pessoa participante da comitiva que não tivesse esse elo de contato com os judeus, já seria um motivo. Então Paulo circuncida Timóteo. Muito bem. Como disse, a intenção de Paulo era adentrar na região chamada Ásia Menor, no norte, pelo norte, que seria virar à direita, região a Bitínia, Ponto, Bitínia, né? Paulo já havia passado pela Galácia, porém não era essa a vontade, não era esse o desejo, não era esse o propósito de Deus para aquela viagem missionária. Bendito propósito de Deus para aquela viagem missionária. Por duas vezes, Lucas registra que o Espírito Santo os impediu de seguir no rumo que Paulo havia planejado. E é fantástico isso, porque, como diz a palavra de Deus, ao homem, né, o homem tem direito e tem o dever até de planejar, de fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, Paulo havia planejado, se estruturado, né? Ele era um estrategista, ele já tinha feito os cálculos, porém, Deus mudou tudo. Da direita para a esquerda, uma boa esquerda, diga-se de passagem. Paulo tem uma visão, um chamado, uma convocação de um homem macedônio. E eu fico pensando como que Lucas registrou isso, como foi a identificação dessa etnia ou nacionalidade, na verdade ainda não era uma nação, né? Como nós temos hoje, a Macedônia, mas é descrito por Lucas que era um varão macedônio que estava convocando. Passa a Macedônia, né, que era uma região do Império Romano, e ajuda-nos. Então, Lucas se inclui nesse chamado e ele diz agora, é a primeira vez nesse texto que aparece a primeira pessoa do plural, procuramos atender urgentemente ao chamado. Então, da estratégia que Paulo havia traçado, agora mudada por Deus, assim eles entendem que Deus os estava convocando para mudar de rota e eles entram na Macedônia e a primeira cidade onde eles chegam é a cidade de Filipos. A cidade de Filipos, quando nós pesquisamos sobre ela, era uma cidade pequena. Tanto que a gente sabe que é uma cidade pequena, porque era uma cidade que nem havia uma colônia judaica suficiente para formar uma sinagoga, porque havia um preceito de que era necessário uma quantidade mínima de famílias judias, né, judaicas, para se formar uma sinagoga. E em Filipos nem sinagoga havia. Haviam judeus, porém era mínimo o número de judeus, tanto que sinagoga não tinha. E
mudando um pouco o modus operandi do apóstolo Paulo, que foi na primeira viagem, quando chegava na cidade, ia primeiro pregar na sinagoga. Como em Filipos não havia sinagoga, Paulo muda essa estratégia e ele procura um local onde haviam pessoas reunidas. E sabe onde ele vai parar? Na beira do rio, com as mulheres lavando roupa. Olha só a estratégia do apóstolo Paulo. Ele vai onde as pessoas estavam. Ele foi onde as pessoas estavam. Hoje nós perdemos muito com essa ideia de que venha até nós. Porém, a proposta do Evangelho é que nós devemos ir até eles. Vale a pena nós pensarmos sobre isso, com essa experiência do apóstolo Paulo. Paulo procurou um local onde as pessoas estavam e ele foi até lá. Muito bem. Nós podemos traçar que nessa viagem missionária, Paulo alcançou principalmente 3 famílias em especial. A primeira família alcançada, já nesse local onde Paulo foi, onde as mulheres estavam lavando roupa, foi a família de Lídia, a vendedora de púrpura. Lídia ouviu o evangelho e o evangelho a alcançou ao ponto dela convencer Paulo e a sua comitiva de irem à sua casa e lá também Paulo pregar o evangelho. A segunda família que nós podemos dizer que foi alcançada pelo ministério de Paulo e seus companheiros nessa segunda viagem missionária é a família da jovem que era escrava e ela tinha um espírito que a dominava e ela fazia adivinhações e essas adivinhações dava lucro ao seu dono ou aos seus donos. Com isso perturbou muito o apóstolo Paulo e nós sabemos que aquela jovem estava dizendo, né, quando Paulo passava para lá e para cá, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Essa era a palavra na boca daquela jovem, proferida pelos demônios. Uma palavra verdadeira. Mas uma palavra verdadeira na boca de um demônio não foi bem-vinda pelo apóstolo Paulo, que expulsou o demônio daquela jovem, tirou o lucro dos seus donos, com isso causou uma revolta que os levou para a prisão. Daí chegamos na terceira família que nós conseguimos perceber no registro histórico de Lucas, que fora alcançada pelo ministério do apóstolo Paulo, junto de Silas agora na prisão, e fora a família do carcereiro. Aqueles 2 homens foram presos e diz o texto que eles estavam acorrentados e eles louvavam a Deus cantando e orando naquela prisão e de repente, à meia-noite, aquela prisão se sacudiu, suas bases foram sacudidas pelo louvor a Deus e aquelas prisões foram abertas. E aquele homem, aquele carcereiro, que sabia muito bem da lei romana, ele, enquanto um oficial, se prisioneiros escapassem no seu turno, ele perderia a vida, ele e a sua família. Era uma lei romana. Então, quando ele vê aquele barulho, aquele tumulto, ele tira a espada da bainha para se matar. E eu acho fantástico o registro de Lucas trazendo esses detalhes, e quando nós pesquisamos as leis que haviam para os oficiais romanos, a gente consegue entender isso. Aquele homem ia se matar. Porém, Paulo bradou: não te faça nenhum mal.
aquele homem logo foi a Paulo e procurou saber como ele poderia resolver aquela situação, e uma afirmação bendita é proferida pelo apóstolo Paulo: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Esse texto é muito interessante quando nós analisamos com base no pano de fundo da história. Realmente a fé em Cristo Jesus iria salvar tanto o carcereiro quanto a família dele. Nós sabemos que eles creram no Senhor Jesus, mas diretamente, objetivamente, ainda Paulo não estava falando da salvação em Cristo Jesus, mas sim da salvação da morte pela lei romana. É muito interessante isso. Mas sabemos, e nós damos glórias a Deus, porque aquela família também foi salva do poder do pecado e também do poder da morte que seria aplicada pela lei romana se aqueles homens tivessem fugido da prisão. Muito bem. Então esse é o pano de fundo da igreja que nós chamamos dos Filipenses. No registro de Lucas, capítulo 16, que narra a passagem de Paulo pela cidade de Filipos, que é uma passagem muito corrida, Paulo tem um contato com essas três famílias, que são, ao meu ver, a base daquela igreja que foi uma parceira ministerial do apóstolo Paulo. Passado um tempo, os comentaristas calculam entre 5 e 6 anos a 7 anos, entre 5 a 7 anos, Paulo escreve a carta aos Filipenses, já na prisão em Roma. Por que nós conseguimos calcular esse tempo? Nessa segunda viagem missionária, Paulo ele fica 1 ano e meio em Corinto. Depois ele retorna para Antioquia e ele faz a terceira viagem missionária para Éfeso, Ásia Menor, capital Éfeso. Lá ele fica por 3 anos. De Éfeso ele retorna para Jerusalém, passa por todo aquele processo até chegar em Roma. Então, é entre 5, 6, 7 anos da visita do apóstolo Paulo, da passagem do apóstolo Paulo, nessa segunda viagem missionária, até a composição dessa carta. Carta aos Filipenses, a carta da alegria. E é interessante que essa carta ela tem um objetivo de gratidão. Nós sabemos que esse era o objetivo da carta quando nós lemos o capítulo 4, que é o último capítulo, uma carta de 4 capítulos, 100 e alguma coisa de versículos, onde Paulo agradece aos filipenses a oferta que ele havia recebido pelas mãos de Epafrodito, um líder daquela igreja que fora enviado com o objetivo de entregar uma oferta missionária, uma oferta em parceria ao ministério do apóstolo. E Paulo escreve essa carta agradecendo pela oferta, e nós sabemos que não era a primeira vez que eles haviam enviado oferta para o apóstolo Paulo. Pouco tempo depois da sua passagem em Filipos, Paulo estando em Tessalônica, aquela igreja ainda pequena, pelo menos com as 3 famílias que nós falamos, ela já envia uma oferta uma vez e uma segunda vez para Paulo. Então aquela igreja era realmente, como ele diz na carta, uma parceira. Eles eram sim cooperadores do apóstolo Paulo. Porém, nós entendemos e percebemos que, aproveitando a gratidão, o agradecimento pela oferta,
Paulo, quando recebe de Epafrodito, Epafrodito também leva algumas informações que estavam ocorrendo naquela igreja, que precisavam ser ajustadas e receber orientações do apóstolo para que aquela igreja ela se alinhasse de maneira fina ao propósito que Deus tinha para ela. E nós entendemos que naquela igreja havia uma espécie de pessoas que nós podemos rotular como estrelinhas, pessoas que gostavam de holofote, pessoas que gostavam de aparecer mais do que os outros. E com isso, ou para isso, Paulo escreve algo fantástico que nós podemos usar de lição para nós. Paulo usa 3 argumentos principais, na verdade foram 4 argumentos principais para poder tratar com essas pessoas. E havia também um problema na igreja, além dessas pessoas, né, não era somente uma, dessas pessoas chamada que eu caracterizo, ou eu nomeio de estrelinhas, em Filipenses, na igreja dos Filipos, tinha um outro problema que eles estavam enfrentando, que o início de perseguição. Eles estavam enfrentando perseguição já, com pouco tempo de vida da igreja, e eles não estavam conseguindo administrar isso. É uma outra orientação que Paulo dá àquela igreja que a gente vai também mencionar. Mas falando sobre os estrelinhas, Paulo argumenta de 4 formas. A primeira, no capítulo 2, Paulo vem falar que essas pessoas deveriam seguir o exemplo de Jesus. E que exemplo foi esse? Jesus, sendo Deus, ele não usou a sua posição para se engrandecer. Pelo contrário, ele, de Senhor, se fez servo e morreu morte de cruz. Ele se deu voluntariamente, de maneira sacrificial. E por decorrência a essa atitude, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Então, para essas pessoas que se acham melhores que as outras, elas deveriam seguir o exemplo de Jesus, de se entregar sacrificialmente em função do outro. É a primeira orientação do apóstolo Paulo. A segunda orientação nós já encontramos no capítulo 3, onde Paulo usa o exemplo de 2 pessoas, que são as pessoas de Epafrodito, que fora, né, o enviado da igreja para entregar a oferta para Paulo, e Paulo diz que Epafrodito deveria ser honrado, porque Epafrodito ele cumpriu a missão colocando a sua vida em risco. Então, diferente dos estrelinha, daquelas pessoas que gostam de holofote, deveria seguir o exemplo de Epafrodito, de colocar sua vida em risco em função do outro. O que foi que Epafrodito fez? Epafrodito quase morreu. Não sei se foi contraindo uma doença ou perigo, né, da estrada, porém é dito que Epafrodito quase morreu para cumprir a missão de entregar a oferta para o apóstolo enviada pela igreja. E a segunda pessoa que Paulo usa de exemplo para poder combater os estrelinhas, os que gostam de holofote, é a pessoa de Timóteo, que também havia sido um participante da comitiva. Eles conheciam a pessoa de Timóteo
E sabe o exemplo que Paulo usa de Timóteo? Ninguém como ele se preocupa por vocês. Olha só, os estrelinhas, aqueles que gostam de holofote, olham para o seu próprio ventre. Esse é o argumento que Paulo usa na carta. Timóteo é um exemplo que ele se preocupa, ninguém como Timóteo se preocupa por vocês. Então, Paulo usa o exemplo de Jesus, da humildade, de se sacrificar, de Epafrodito, de dar a sua vida para cumprir a missão, de Timóteo, de ter essa preocupação e agir em função disso em detrimento do outro. E quando chega no início do capítulo 4, aí nós entendemos que esses estrelinhas possivelmente são judeus, porque Paulo vai argumentar o seguinte: se essas pessoas se acham ou estão se achando que são alguma coisa por ter linhagem, né? Eu é que deveria me achar alguma coisa, porque a gente consegue analisar pelo argumento que Paulo usa. Olha, eu sou hebreu de hebreu, eu sou circuncidado ao 8º dia, eu sou fariseu. Em outras palavras, Paulo, eu sou puro sangue e estou me lixando para isso, porque isso não vale de nada. Sabe o que vale no reino de Deus? É cumprir o meu propósito. Então, Paulo usa esses 4 argumentos para combater esse estrelismo, essas pessoas que gostavam de holofote lá na igreja dos Filipenses. E olha, que eu nem citei ainda o capítulo 1. Porque no capítulo 1 a gente percebe que Paulo elogia demais aquela igreja, falando da sua fé operante. Eles eram cooperadores de verdade do apóstolo. Eram pessoas que estavam no coração do apóstolo, mas mesmo no meio de uma igreja com esse perfil, tinha gente lá com esse estrelismo, querendo trazer holofote para si. E é isso que Paulo fala no corpo da carta, no meio da carta e finalizando com o agradecimento no capítulo 4. E o capítulo 4 conclui também com uma segunda orientação, além da questão dos estrelinhas, que era o enfrentar das perseguições que os filipenses não estavam sabendo lidar com aquilo, porque eles eram uma igreja nova. E o que estava acontecendo com os filipenses, que eles estavam ficando ansiosos, sofrendo as perseguições, o que vai ser da vida, o que vai acontecer, como será. Daí Paulo transmite uma lição para nós, e como ela é contemporânea a nós, porque essa carta foi escrita no 1º século, e Paulo já falava de ansiedade, e parece que Paulo está no nosso tempo falando do assunto que está matando as pessoas hoje. Só que já era um problema no 1º século. E Paulo vem tratar de maneira divina este assunto. Porque a ansiedade ela só pode ser vencida através da oração, através da súplica e através da ação de graças, que é o agradecimento pelo aquilo que Deus vai fazer, porque quando nós confiamos em Deus, nós descansamos no seu poder e acontece algo maravilhoso, espetacular, que é a paz de Deus vem dominar o nosso coração. E ela tira a dúvida, ela tira o medo, ela tira a incerteza, que é o combustível da ansiedade. Por isso que Paulo vem de maneira pastoral ensinar aquela igreja que, a despeito das circunstâncias adversas, eles precisavam
estar confiantes no poder de Deus, no cuidado de Deus. E ele finaliza essa carta dizendo que o Deus de Paulo, o meu Deus, vai cuidar de vocês, vai suprir as suas necessidades. É assim que Paulo finaliza essa carta, que para mim é uma das cartas mais lindas do apóstolo Paulo, porque ele mostra uma face que nós não conseguimos encontrar nas outras cartas que nós vamos decorrer na caminhada do nosso conteúdo. Somente em Filipenses a gente consegue enxergar essa face do apóstolo Paulo, onde ele mostra afeição, onde ele mostra esse cuidado, esse carinho, esse zelo por essa igreja, que Paulo por diversas vezes os denomina meus cooperadores. Então, este é o conteúdo da passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Filipos e a carta que posteriormente ele escreve para essa igreja. Que Deus nos abençoe.